Vocês estão me escutando agora? Sim, estou escutando bem. É porque congelou. Foi só para mim? Foi meu computador ou para vocês deu algum problema? Só você que está congelado. Engraçado. Boa tarde, olá, sejam todos bem-vindos. O Grupo Oncoclínicas segue com a sua programação de conversas online com especialistas. Eu sou Gisele Vitória, vou mediar esse debate e hoje o nosso tema é o tabagismo. O tabagismo e os desafios que envolvem a luta contra esse hábito tão difícil que causa tantos danos à saúde, né? Nós vamos conversar com a doutora Clarissa Matias, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e oncologista clínica do Grupo Oncoclínicas na Bahia, a doutora Ana Gelati, oncologista clínica do Grupo Oncoclínicas no Rio Grande do Sul, doutora Flávia Amaral, oncologista clínica do Grupo Oncoclínicas em Minas Gerais, doutora Mariana Lalone, oncologista clínica do Grupo Oncoclínicas em São Paulo, doutora Tatiana Montella, oncologista clínica do Grupo Oncoclínicas no Rio de Janeiro, e doutor Luiz Fernando Pereira, pneumologista do Grupo Oncoclínicas e bendito ao fruto entre as mulheres. Bem-vindos, doutores. Eu queria começar essa rodada lembrando que a gente está no mês de agosto, agosto branco, é o mês nacional de combate ao câncer de pulmão. A gente tem uma data importante também em agosto, que é o dia 29, que é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. E a gente está iniciando hoje no Grupo Oncoclínicas uma campanha muito importante, hoje, dia 17 de agosto, que é o desafio 21 dias sem cigarro. E aí eu gostaria de começar essa rodada de conversa, pedindo para a doutora Clarissa Matias contar um pouquinho da importância dessa iniciativa no incentivo a que as pessoas deixem de fumar. Doutora Clarissa, vamos lá, me explica. Tudo bem? Tudo bom, Gi. É um prazer estar aqui com todo esse time que, na verdade, assim, nós ajudou, a montar essa campanha. Nós nos reunimos com todo o time de marketing da Oncoclínicas e assim, as pessoas são muito movidas a desafios, né? E parar de fumar, Gisele, não é fácil. Então, seguindo a linha de vários desafios que o Grupo Oncoclínicas lançou durante o ano, né, desafio para você cuidar melhor do seu corpo, então ginástica, alimentação saudável, beber água. Nós agora estamos partindo para esse novo desafio, que é largar o cigarro. Sim, muito legal, muito bacana. Parabéns pela iniciativa de todos vocês. E eu passo aqui a palavra para a doutora Mariana Lalone, que daqui a pouquinho, infelizmente vai ter que nos deixar às 18 horas, então eu já estou aqui antecipando a pergunta para ela. Doutora Mariana, eu queria te perguntar o seguinte: dentro desse momento aí, que, enfim, a gente tá vivendo um momento delicado, aí, né? Todos nós sabemos, aí vai para quase 2 anos já, né? A pandemia da Covid-19, e a preocupação com o combate ao tabagismo ganhou uns contornos ainda mais dramáticos durante a pandemia, né? E esse momento que a gente vive, ele é um fator de gatilho para acender um cigarro? O que você diria aí? Se você puder também explicar um pouco mais essa iniciativa, vai ser legal. Então, Gisele, eu acho... Estou tentando, está caindo mesmo. Eu estou aqui com a internet normalzinha, viu? Oi, acho que deu um ruído, doutor Luiz Fernando. O senhor está no ar, se puder mutar o microfone para a doutora Mariana responder a nossa pergunta. Obrigada.
Então, Pronto. Gisele, obrigada aos amigos que estão aqui com a gente. Eu acho que tem algumas coisas muito importantes dentro dessa campanha, né? A gente fala que a gente precisa de 21 dias para mudar um hábito, né? Então, acho que esse desafio está relacionado a isso, né? Então, são várias dicas e orientações de suporte que o grupo vai dar diariamente nos próximos 21 dias, para que isso seja um apoio, né? Para que isso seja um pilar aí para ajudar as pessoas a conseguirem perder esse vício, né? Ou diminuir o tabagismo e procurar outras ajudas em vários programas que a gente tem também, e programas que tem inclusive no SUS, de cessação de tabagismo. Então, acho que vai ser muito importante, eu acho que é uma iniciativa que não só de conscientização, mas de ajuda para que as pessoas larguem o cigarro. E o que a gente viu, Gisele, na pandemia foi um aumento do consumo do cigarro, né? Então, tem diversos levantamentos que mostram o aumento da venda do cigarro comum e dessas novas formas, né? O cigarro eletrônico e esses outros atrativos que a gente tem hoje para o jovem, né? Então, isso é uma preocupação muito grande, porque a gente sabe que se você expor a pessoa ao tabaco e ao vício, né, do tabagismo, vai fazer com que a gente tenha danos aí ao longo dos anos, né, e a gente sofra ainda aí nas próximas décadas com esse aumento do percentual da população que fuma. Acho que o Brasil foi muito feliz, né, nas campanhas de antitabagismo, nas restrições do tabaco em ambientes fechados, em ambientes públicos, né? Só que essas imagens e essas campanhas ficaram lá atrás, né? Na década de 90, e isso teve um impacto na nossa geração, né? As gerações mais novas já não viveram isso, né? Então, a gente tem que mobilizar para que as pessoas assim não comecem de novo, para que a gente mantenha o sucesso. O Brasil teve um sucesso aí no combate, né? Foi um exemplo, é citado pela Organização Mundial da Saúde. A gente ainda tem um percentual populacional perto de outros países baixo, e acho que a gente tem que mobilizar a sociedade com campanhas desse tipo, né? Para que a gente não volte a crescer o nosso percentual de populacional que fuma. Perfeito. Só emendando aqui uma pergunta da Silene Pereira, editora de saúde da revista Veja, que ela faz duas provocações aqui. Uma é assim: deixar de fumar é muito difícil. Por que vocês acham que em 21 dias isso será possível? E aí, na sequência, ela pergunta também: quais os fatores decisivos para que o indivíduo abandone o cigarro? Lembrando que isso aqui a campanha é um pontapé inicial, né, doutora Mariana? Isso, acho que a campanha é um pontapé inicial, é uma provocação para que as pessoas que fumam pensem nisso, né? E eu acho que, assim, o fundamental para largar o cigarro, e acho que as outras pessoas que estão aqui podem ajudar, principalmente o Dr. Luiz, eu acho que é o querer parar de fumar, né? Então, acho que, assim, tem uma decisão da pessoa que ela vai precisar de apoio de diversas naturezas, né, e de diversas formas, mas a pessoa precisa querer, né? Então, ela tem que ter essa motivação que é do indivíduo. Então, acho que essas campanhas, elas ajudam a motivar as pessoas que é possível parar de fumar, mesmo sabendo da sua dependência, né? Então, respondendo, né, eu acho que, assim, passar 21 dias falando de dicas que podem ajudar a você a parar de fumar, para mostrar que isso é possível, que qualquer um pode conseguir, né? Então, acho que, assim, essa conscientização que é muito importante, Gisele. Perfeito, obrigada, doutora Mariana. Eu vou passar a palavra para o doutor Luiz, inclusive para explicar um pouco mais isso.
e responder também mais uma pergunta aqui das nossas mídias sociais, que seria o seguinte: como esse aumento no tabagismo deve refletir na saúde dos brasileiros? Há algum tempo estimado até que a gente veja os reflexos desse comportamento na incidência de câncer e outras doenças? Boa tarde, doutor Luiz. Boa tarde, estamos escutando bem agora, né? Olha, Sim. Isso é uma pergunta muito importante, porque, na verdade, tomar a decisão de parar de fumar é uma decisão muito difícil na vida. Para 70%, estatisticamente, das pessoas que cessam, essa foi uma das coisas mais difíceis que elas já fizeram. Mas a gente tem que entender que tem que dar o primeiro passo. Então, essa ideia dos 21 dias, ela é muito interessante, porque eu tenho que começar no primeiro passo. Eu vou decidir que amanhã é o meu primeiro dia sem fumar. E nesses 21 dias, trabalhar um dia de cada vez. Quer dizer, hoje eu não fumo. Foi uma vitória quando for dormir. Amanhã eu não fumo. E os dias vão passando. Porque a fase mais crítica são as primeiras 2 a 3 semanas. A fissura, que é o que faz uma pessoa acabar fumando, dura 5 minutos. Se nós tivermos força de vontade mesmo e resistirmos aqueles 5 minutos, a gente não fuma. Bebe água, conversa com alguém. Os benefícios de cessar o tabaco, eles começam em minutos após o último cigarro. De forma que em menos de 30 minutos, a frequência cardíaca diminui um pouco, a pressão diminui um pouco, a tosse, o pigarro e a voz, aquela voz mais rouca do fumante, em algumas semanas, a falta de ar melhora dentro da primeira semana e os riscos são progressivamente menores. O risco de infartar cai absurdamente no primeiro ano e o risco de câncer e de doenças cardíacas, eles vão reduzindo de formas que, por volta de 15 anos aproximadamente, uma pessoa que cessou, ela volta a ter um risco muito parecido com quem nunca fumou. A gente não pode esquecer que é fácil demais adiar o tabaco. Vou parar o mês que vem, vou parar o ano que vem, e isso é cumulativo, né, gente? Alguém que reduziu de 20 para 5 cigarros está achando que está fumando pouco, não é? Multiplica por 365 dias, são 1.800 cigarros naquele ano. Então, é entender que os benefícios são imediatos e se prolongam pela vida. Vai fazer a pessoa viver mais, viver bem e viver muito melhor. Muito bem, muito obrigada. Eu vou passar a palavra para a doutora Tatiane. Temos uma pergunta aqui da Eliane Trindade, que é editora na Folha de São Paulo. Que um pouco já tem a ver com o que a gente está falando, mas eu achei interessante aqui. Ela pergunta o seguinte: a quais fatores vocês, como especialistas, atribuem este aumento no consumo de cigarro e nas outras formas de tabagismo? Esses fatores, eles afetam diferentemente homens e mulheres, e esses fatores agravados, acelerados com a questão da pandemia, né? Que fatores são esses que levaram a esse aumento? Doutora Tatiane, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui com esse grupo de amigos e poder falar sobre um tema que a gente considera tão importante aqui no nosso dia a dia. Bom, especificamente sobre a pandemia, a gente pode falar sobre fatores que estimulam ao tabagismo e os que não estimulam ao tabagismo, né? Os que estimulam o tabagismo, eu acho que estão relacionados ao momento de ansiedade que toda a pandemia gerou na população. E isso, claro, para quem fuma, né, a ansiedade é um precursor aí, da continuidade do hábito de fumar. Entretanto, a pandemia também trouxe algumas lições, mostrando que os pacientes que fumam, os pacientes que têm doença pulmonar obstrutiva crônica, os pacientes que têm doenças pulmonares ocasionadas pelo cigarro, são de fato os pacientes que estão mais vulneráveis aí à infecção pelo vírus, pelo coronavírus. Então, eu acho que tem o estímulo e tem também a forma de desestimular o consumo de cigarro pela pandemia.
Em relação à população, eu acho que uma população que está sendo muito afetada, principalmente pelo estímulo do cigarro, é claramente a população mais jovem, né? Onde a gente tem aí algumas alternativas novas de estímulo ao tabagismo, como, por exemplo, o cigarro eletrônico, o narguilé, que são estímulos outros, novos, e que, de fato, encantam mais essa população. Essa é uma população que sofreu pouco com a história de tabagismo no nacional, né? Basicamente por conta das grandes políticas que foram implementadas no país e que são as mais vulneráveis hoje para que haja esse aumento aí no consumo do cigarro. Perfeito, obrigada. Doutora Flávia, direto de Belo Horizonte, eu queria fazer uma pergunta aqui da Tandara Duarte, que está nos assistindo, e eu vou emendar com mais uma pergunta da Silene Pereira, editora de saúde da Veja. A Tandara pergunta o seguinte: o vapor, vaporizador, cigarro eletrônico, pode ajudar a parar de fumar? É mito ou verdade? É menos prejudicial? E aí emendo com uma pergunta da Silene da Veja. O que é pior, o cigarro com tabaco ou o cigarro eletrônico? Gisele, boa tarde. Obrigada pelo convite. Realmente é um prazer estar aqui com experts aí, né? Pessoas que estão no dia a dia do tratamento do câncer de pulmão. E o Dr. Luiz, expert no tratamento do tabagismo, no auxílio desses pacientes com quem eu aprendi desde a época da faculdade. Bom, em relação ao vaporizador, né, ao cigarro eletrônico, é um assunto que, inclusive, Dr. Luiz e a gente discutiu numa reunião recente, ele até mandando aí referências, revisões importantes dessa grande dúvida. A primeira informação e mais importante é que são dispositivos que são proibidos no Brasil, eles não podem ser comercializados. Existe dados mostrando o prejuízo que o uso desse dispositivo pode trazer, né? Houve uma série de mortes no ano passado, aproximadamente 80 mortes relacionadas à injúria, dano pulmonar por uso desses dispositivos. Há uma série de produtos que são sabidamente tóxicos também, já identificados. Então, por mais que não haja o cheiro, a presença do tabaco, a vaporização e a combustão de outras substâncias que são potencialmente nocivas. Em relação aos benefícios, se ele ajudaria o paciente que fuma o cigarro normal, né, o cigarro branco, a cessar o tabagismo, isso ainda é muito controverso na literatura. Existem revisões que pode haver, de fato, algum ganho. Entretanto, principalmente aqui no Brasil, o meu grande receio é que, ao invés dele vir como uma ajuda, um auxílio para aquele paciente parar de fumar, ele venha, na verdade, como um gatilho para que o paciente passe a fumar. Então, quando a Tati fala da geração, é de fato o que eu vi, né? A minha geração é uma geração que não é comum no meu grupo de idade, dos meus amigos, o uso do tabagismo. E passou a ser comum o uso do cigarro eletrônico. E aí depois ele vem acompanhado de um cigarro de palha. Enfim, então essa outra transição eu acredito ser muito perigosa. E fora que ele continua tendo a exposição da nicotina, né? Eu acho que isso o Dr. Luiz vai poder falar para a gente também com muita sabedoria sobre esses dispositivos. Legal. Depois a gente passa... Oi, doutor Luiz. Eu poderia comentar, que eu acho que a fala da Flávia foi perfeita e tem alguns dados que realmente, no mundo, nós estamos numa fase de queda da porcentagem de fumantes, da taxa de fumantes, cigarros comuns. E o mundo hoje, em média, é 23%. E pela primeira vez na história do tabaco, a gente está numa queda. O cigarro eletrônico, ele é um vaporizador. Ele não tem queima, não há combustão, não há fumaça. Ele solta um vapor que tem substâncias.
Dentro desse vapor tem nicotina, que é a que causa dependência. E eles estão cada dia mais disfarçados. Hoje eles têm a forma de um pendrive. E lá dentro, ao invés de ter um líquido, é um pods, é como um cartuchinho com pó, com sais de nicotina. E agora já sabemos que tem 80 substâncias ali, incluindo cancerígeno e material particulado. Quer dizer que a história se repete. Mesmo que eles nunca atinjam a quantidade de substâncias do cigarro comum, eles têm substâncias com capacidade de lesar células, lesar DNA, lesar nossas mucosas e nossos epitélios. Então, faltam trabalhos de longo prazo, porque obviamente não serão quem fabrica, os fabricantes que farão. Nós teremos que fazer trabalhos de longo prazo. Mas no de curto prazo, as lesões cardiovasculares e as lesões pulmonares são muito importantes, inclusive reduzindo defesas da mucosa nossa pulmonar. Isso que a Flávia comentou é tão sério que nos Estados Unidos, da epidemia de EVALI de 2019 para 2020, fez até cair um pouco o uso do cigarro eletrônico lá. Lembrando, tem substâncias que causam malefícios e nós não sabemos de longo prazo. Triplicam a chance de alguém iniciar tabaco comum. Portanto, o jovem que vai para o vaporizador achando que ele está muito bem, ele vai triplicar a sua chance de ser um usuário, um fumante de cigarro. Em relação se eles ajudam ou não a cessar, uma coisa é certa. Boa parte dos que param de fumar cigarros comuns quando passam para o eletrônico, eles não largam o eletrônico, eles mantêm a dependência da nicotina. Então, eles trocaram de dispositivo para manter a dependência. O cérebro do adolescente que começa a fumar, ele está em fase muito de mutações, de mudanças. E usar nicotina na adolescência modifica esse cérebro, facilitando e aumentando o risco de usar outras drogas também de uma forma bastante elevada. Recentemente, está muito sendo divulgado aí no Google, um trabalho de uma respeitosa grupo de evidência, que é a Cochrane, e eles mostraram que usar cigarro eletrônico, numa análise aprofundada sistemática, ajudou 10% a pararem de fumar. E usar o adesivo teria ajudado 6%. Essas taxas são completamente fora do que a gente está acostumado em fazer num programa de tabaco, que é apoio e medicação. Nossa taxa de sucesso é sempre 25%, 30%. Portanto, o cigarro eletrônico ajuda pouco a cessar, trocando de tipo de dispositivo que mantém dependência e triplicando o risco de uma criança, de um pré-adolescente que começa no eletrônico, ele migrar para o cigarro comum. Então, nós poderemos, epidemiologicamente, nas próximas décadas, inverter a queda de consumo de nicotina para um outro tipo de dispositivo onde a gente vai inverter a curva e subir essa curva de novo. E esses que causaram mortes nos Estados Unidos é porque a moçada misturou derivados de maconha e vitamina E no líquido para usar no cigarro eletrônico. Então, 95% tinha vitamina E quando faziam exames de broncoscopia e quase 85% eram com derivados de maconha. E esses tiveram essa insuficiência respiratória grave, que inclusive a tomografia é muito parecida com a tomografia hoje da Covid. Nossa, importante. Vou passar a palavra aqui para a doutora Ana Gelati. É uma pergunta do Tiago Dantas, do jornal O Globo. Um pouco no assunto que a doutora Lalone já falou. Nos últimos anos, a sociedade criou uma série de desestímulos para os fumantes. Restrições à publicidade, avisos dos riscos do tabagismo nas embalagens, proibição de fumo em determinados locais, enfim, uma série de coisas. Apesar da queda do número total de fumantes, dados da Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE de 2019 mostram que o percentual de quem quer parar de fumar também está caindo. Além das doenças já relacionadas ao tabagismo, como câncer, pesquisas mostram que a prática pode ser nociva na Covid-19 também, já que pode reduzir a resposta imunológica da vacina. Que caminhos as campanhas antitabagistas devem seguir a partir de agora para aumentar o número de pessoas dispostas
a largar o cigarro, ainda mais durante a pandemia, que pode funcionar como gatilho? Boa tarde, doutora Ana. Tá mudo, tá mudo. A gente não está te ouvindo. Deu? Vocês estão me escutando? Agora sim. Tá, eu acho que era até central, mas então, boa tarde, Gisele, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje nessa reunião. E acho que a Maria já trouxe dados. Tem que talvez trazer um mais à tona, de ser A sua conexão não tá boa, doutora Ana. Alô? Tá me ouvindo? Eu vou passar a palavra para a doutora Lalone, complementando, enquanto a doutora Ana ajeita a conexão dela. Doutora Lalone, que vai sair daqui a 4 minutinhos, pode comentar essa pergunta? Posso. Você poderia repetir a pergunta, Gisele? A pergunta longa aqui, mas o finalzinho seria o seguinte: que caminhos as campanhas antitabagistas devem seguir a partir de agora para aumentar o número de pessoas dispostas a largar o cigarro, ainda mais durante a pandemia, que tem esse fator de gatilho, né? Ele fez um relato aqui desse histórico que o Brasil teve de incentivo à restrição ao cigarro, mas que hoje a coisa está um pouco solta, né? Então, eu acho que, assim, aproveitando a pergunta e o gancho daquilo que o Dr. Luiz falou, eu acho que é importante a gente motivar as pessoas que fumam a pararem de fumar, e por isso que eu acho que campanhas como essa, do desafio dos 21 dias, elas são muito importantes, né? Porque como o doutor Luiz falou, né, os programas de apoio, eles são muito mais eficientes do que o adesivo de nicotina, do que outras medidas, né? Então, acho que é muito importante a gente, nessas campanhas, trazer à tona as formas que nós temos de apoiar e ajudar os tabagistas a tomarem a decisão de parar de fumar e dar o primeiro passo, né? Um dia de cada vez, né? Então, acho que isso é muito importante. E eu acho que, retomando o que o Luiz falou, eu acho que é uma obrigação nossa, né, como sociedade, a gente alertar essa população jovem dos malefícios de todas essas formas, né, do cigarro convencional e essas novas formas do tabagismo, porque é isso, assim, eles não viveram o que nós vivemos, né? Então eles não conseguiram vivenciar os benefícios de você entrar num restaurante e não sair cheirando cigarro, né? Você não fumante, né? Porque era assim, as pessoas fumavam livremente. Mas acho que é uma obrigação nossa retomar isso, campanhas de conscientização, mostrando os danos, né, do cigarro e dessas novas formas para essa população jovem, conscientizar essa população jovem para que a gente não veja daqui uma década um crescimento do número de tabagistas, né? Então, acho que é bem o que o Luiz falou. Então, agora a gente tem que inverter, né? A gente tem que ter campanhas de prevenção do início. Então, assim, a gente tem que conscientizar a população do que é ruim, dos danos que causam, dos riscos, que o risco é acumulativo, né, que a chance de você virar um tabagista, se você for um fumante eventual de final de semana e achar que você tem controle sobre o cigarro, você vai ser um tabagista no futuro, né? Então as pessoas perdem acham que tem controle, né? O jovem acha que vai fumar 1, 2 cigarros ou vai se expor ao cigarro eletrônico 1, 2 vezes e que depois está tudo bem, ele tem controle sobre isso. Mas o que a gente sabe, não, que são substâncias que causam dependência. Então, por mais que você ache que você tem esse domínio, você não tem. E você vai se tornar um usuário desse dispositivo ou você vai se tornar um tabagista.
Então, acho que assim, a gente tem que conscientizar dos malefícios, conscientizar que tudo isso traz uma dependência química, né? E a gente tem que ser muito enfático com essa nova geração, porque senão é o que o Dr. Luiz falou, assim, a gente vai ver um aumento de uma coisa que foi tão benéfica, né, para a sociedade, que foi a redução, e eu acho que o Dr. Luiz pode falar, assim, o Brasil tem um percentual de tabagistas comparado a outros países de primeiro mundo mais baixo, então a gente não pode perder o fio da meada, a gente tem que continuar, acho que a sociedade, a imprensa, né, as organizações, assim como nós, o Grupo Oncoclínicas, tem uma obrigação social de apoiar a população. Muito obrigada, doutora Mariana, e agradeço a sua participação. Sei que você tem um compromisso agora e agradeço demais a sua contribuição aqui nesse fórum. Obrigada. E se der para voltar, vai ser ótimo. A gente fica aqui até umas 6h30, 15 para as 7. Combinado. Tchau, tchau. Até mais. Eu queria, doutora Clarissa, tchau, até mais. Doutora Clarissa, eu queria pedir, nessa mesma linha, que você pudesse comentar um pouco, o Tiago do João, ele, na pergunta que ele fez, ele comentou, ele colocou a questão da Covid, né, como um dos fatores aí que, inclusive, baixa a imunidade, né, assim, eu acho que um pouco... você tem ainda, não bastassem todos os problemas que existem normalmente, a gente tem ainda o fator da Covid nessa questão do risco aí do tabagismo. E saiu agora, acabou de sair na revista Veja, a matéria da Silene Pereira, que está participando da nossa live, uma pesquisa que 30% de fumantes com doenças cardíacas não abandonaram o hábito em um período de 5 anos, mesmo conscientes, mesmo sabendo dos riscos da saúde. Quer dizer, informação não necessariamente muda comportamento, né? Como é que você vê isso, esses fatores, essas razões, quais são as principais razões das recaídas? Pergunta da Silene, da revista Veja. Eu vi que a Ana voltou. Se ela quiser pegar essa pergunta. Doutora Ana, voltou, que bom. Voltei, Gi, mas eu não peguei a pergunta desde o início, então se tu puder repetir. Não, eu faço de novo. Eu estava comentando uma matéria que acabou de sair na Veja, sobre uma pesquisa publicada no Journal of the American Heart Association, que fala o seguinte, que mais de 90% dos fumantes com doenças cardíacas não abandonaram o hábito em um período de 5 anos, mesmo sabendo dos riscos do tabagismo à saúde. Ou seja, informação não necessariamente muda comportamento. E dentro desse aspecto, uma pergunta da Silene Pereira, que assina esta matéria na revista Veja, ela faz assim, quais são as principais razões das recaídas nesse caso? Né? Independente, não basta você ser informado, não basta você saber, você tem que lutar contra uma questão muito maior, né? Desculpem, pessoal, também que eu caí, porque eu fiquei falando aqui, só me dei conta um tempo depois, aqui fiquei eu discursando sozinha aqui na frente do computador. Mas assim, eu acho que isso tá muito relacionado com a ideia do projeto e com a ideia desse desafio, né? Porque a dificuldade a gente conhece, né? E eu acho que o que falta talvez para a população de uma forma geral é saber que existem equipes que estão empenhadas e que estão dedicadas, né, a dar todo esse apoio, né, a estar junto nessa caminhada. E realmente, como falaste lá no início, né, não vão ser apenas 21 dias,
gente não tem a pretensão de acreditar que todos vão conseguir deixar de fumar em 21 dias, né? A gente sabe que a caminhada é longa e acho que o Dr. Luiz vai concordar com o que eu vou comentar, é algo que se torna quase que crônico, né? É um tratamento que não vai terminar, a gente vai ter que manter esse acompanhamento para realmente conseguir reduzir as taxas de recaída, porque a gente não precisa só do pneumologista ou de um clínico, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar que esteja acompanhando e esteja dando esse suporte, né? E com esse desafio que a gente está lançando hoje, a gente quer talvez trazer informações um pouco diferentes do que a gente encontra sempre na mídia, também sobre os benefícios, né? E não apenas sobre os malefícios que o cigarro traz, com benefícios de deixar de fumar, né? E isso acontece como o Dr. Luiz comentou antes, nos primeiros dias, né, e a longo prazo eles ainda aumentam muito mais. Perfeito. Muito obrigada. Doutora Clarissa, você gostaria de comentar esse dado? E tem uma pergunta, uma outra pergunta. Nossa, Silene fez umas 6 perguntas aqui, eu tô aqui. Ela pergunta o seguinte, inclusive essa matéria cita o nosso desafio dos 21 dias, viu? Dos 21 dias sem cigarro. Mas ela pergunta o seguinte, qual é o índice de sucesso da maioria dos programas para deixar o tabagismo? Ele continua sendo baixo? Assim, Como é que você vê, doutora Clarissa, esse ponto? Então, Gi, eu vou passar essa pergunta para o doutor Luiz, porque assim, é uma grande honra nossa ter doutor Luiz dentro do corpo clínico da Oncoclínicas, e ele inclusive está capitaneando, né, o nosso programa antitabagismo. Então, ninguém melhor do que ele para responder. Por favor, doutor Luiz, honra nossa. Olha, honra para mim, porque assim, poucos locais, eu lido com tabaco há muito tempo e eu encontrei um grupo com alta motivação, né, de fazer algo em tabagismo, já faziam, né, e eu venho somente agregar. O que a gente quer de literatura, e na prática é isso mesmo, um sucesso em um ano de 30%. Para uma dependência, isso é considerado um sucesso muito bom. Lembrando, é uma dependência forte. Ela é maior que álcool, ela passa a maconha e para muitos se iguala a potência da dependência da cocaína. Por isso que parar de fumar é tão difícil. Evidentemente que quanto mais idosa for a pessoa, quer dizer, mais anos fumando, quanto mais problemas de saúde, comorbidades ela tiver e ela ainda não deixou de fumar, ela vai ser mais difícil de deixar de fumar. Por isso que vocês já comentaram hoje, as estatísticas de infartados, as estatísticas de pessoas que operam, têm câncer, que fazem tratamento oncológico, elas mostram que uma grande porcentagem persiste fumando. E este é um grande problema. Então, assim, enfisematosos, infartados, pacientes com câncer de pulmão, que nos procuram para cessar, eles são completamente fora da curva. Tanto que esses pacientes, além da gente dar um apoio um pouco mais especial, mais individualizado, porque tem grupo e tem individual, eles vão receber remédios, às vezes, em quantidades maiores, seja em quantidade, seja em combinação, seja em duração. E, na verdade, isso é o tempo que vai dizer o que nós vamos fazer para cada um destas pessoas que já têm as doenças tabaco relacionadas, são mais de 50. Acho que é muito importante também os fatores para essas pessoas terem mais dificuldade e para elas recaírem. Pensem bem, eu preciso avaliar algum questionário de dependência numa pessoa que está com enfisema, tem 60 anos e tem capacidade pulmonar de 30% e continua fumando? É óbvio que a dependência da nicotina falou mais que a razão. Então, aqueles com alta dependência, com muito hábito, e o hábito tem a ver com quantidade de cigarro também, aqueles com depressão e ansiedade, aqueles que têm um ambiente social ruim, quer dizer, a mulher fuma ou um filho fuma e ele quer parar e dentro de casa tem alguém fumante, essas pessoas terão mais dificuldades. Em relação àquela pergunta sobre o que pode ser feito para a gente reduzir, o Brasil é exemplo mundial, gente. O Brasil, em várias citações,
A Organização Mundial de Saúde tem a Convenção Quadro e a estratégia M-Power. O Brasil é um dos 3 países que mais conseguiu aplicar tudo e fazer cair a taxa de fumantes de 35% para 10% a 12%, pelo Vigitel 10, que é o Vigilância Epidemiológica por Telefone. Então, nós somos um exemplo. Eu acho que no nosso caso é continuar fazendo o que a gente já fez. Muitas leis, proibido fumar em ambiente fechado, e eu acho bom as pessoas entenderem que a liberdade de um termina quando está atrapalhando a liberdade do outro. Então, quando surgiu proibido fumar em ambiente fechado, estaríamos, né, cerceando quem fuma? Não. Sabemos que onde se proibiu fumar em ambiente fechado, reduziu 25% a 30% de infarto em internações por asma, por exemplo, internações por derrame, por AVC. Isso é muito importante. Então, a gente tem boas leis, a gente tem muita conscientização. Eu acho que a mídia tem nos ajudado demais nessas datas, né? E somos vários fazendo, a Oncoclínicas fazendo sua parte. Só para comentar, nós estamos na última sessão, penúltima sessão do grupo, no primeiro grupo de apoio aos funcionários Oncoclínica. Clarissa sabe muito bem, e isso é muito importante. Quer dizer, você quer criar um grupo que quer ajudar pessoas a cessar? Vamos começar pelos nossos colaboradores. Nós temos que transformar o nosso time em não fumante e defensor e ajudante de pessoas para cessarem. Nosso grupo são 8. Nós vamos terminar o programa com 5 sem fumar, o que é nos primeiros 3 meses. Infelizmente, a gente atinge 50% a 60% nos primeiros 3 meses, mas ao longo de um ano a gente perde alguns pacientes. Então, do ponto de vista que eles retornam a fumar. Então, essa estatística de 30% é considerada a usual e é o que nos grupos que eu faço a minha vida toda, seja individual, no atendimento de consultório ou em grupos, né, com 10, 12 pessoas, é isso que a gente tem conseguido. Só para lembrar, não sei se nós vamos falar, mas rapidamente, são 3 remédios só, 3 grupos de remédios para ajudar a cessar. Não há remédio que faz alguém parar de fumar. Não inventaram ainda. Então, o remédio ajuda alguém que quer tentar parar, junto com apoio comportamental, que pode ser de várias formas e de várias intensidades, inclusive por internet. Nós estamos fazendo grupo por telemedicina. Tem a bupropiona, que é antidepressivo, que hoje mais funciona para tabagismo do que para depressão propriamente dita. Tem os adesivos, gomas e pastilhas de nicotina. Gomas e pastilhas são usadas em geral para quem fuma pouco ou como ajudante usando outros remédios. E tem um remédio que chama vareniclina, que esteve fora do mercado por 1 ano, voltou ao mercado há 2 meses e o laboratório retirou porque ele teve uma contaminação em alguns lotes com uma substância que se chama nitrosamina. Então, momentaneamente, o próprio fabricante retirou. Então, neste momento no Brasil, nós temos 2 remédios mesmo. Adesivo, goma e pastilha, que é grupo de reposição de nicotina, e bupropiona. Excelente, doutor Luiz. É importante pontuar isso. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra para a doutora Clarice para perguntar o seguinte sobre pacientes já diagnosticados com câncer e que não conseguem abandonar o vício do cigarro, né? Como lidar com isso, doutora Clarice? Como é que é o seu aconselhamento aos seus pacientes nesse caso? Como proceder? E isso tem, na sua experiência clínica, você tem notado que a pandemia trouxe um agravamento desse quadro, nesse sentido? Então, Gisele, como já foi mencionado anteriormente, a pandemia realmente aumentou, né, por conta dos fatores que Tatiane e Mariana já mencionaram, de ansiedade, a própria ansiedade com o diagnóstico também, muitas vezes contribui para que o indivíduo tenha uma dificuldade maior em parar de fumar, mas existir, né, esse tratamento multidisciplinar, então eu sempre faço com que o pneumologista acompanhe esses pacientes e sempre reforço a importância de parar de fumar, inclusive para que o tratamento tenha, agora eu já estou com câncer de pulmão, não tem mais problema. Tem sim, porque o tratamento funciona melhor se ele parar de fumar. Eu gostaria de saber se Ana, Flavinha e Tatiane têm alguma
consideração em relação a isso também. Por favor, doutoras. Uma coisa que é super legal de pontuar também é que isso tem pelo menos 2 estudos que saíram esse ano, que pacientes que tiveram diagnóstico de câncer de pulmão e pararam de fumar, mesmo após o diagnóstico, e esse câncer ele era curado, né? A intenção do tratamento inicial era de cura. Esses pacientes tiveram menos recidiva ou segundos cânceres de pulmão ou segundos outros cânceres. Então, vai em linha com o que a doutora Clarissa falou, né? De que vale a pena em qualquer momento, né? Mesmo que você já tenha tido o diagnóstico, além do tratamento poder ser mais eficaz, diminui as chances de você vir a ter outro tumor. Né? Não só de pulmão, mas a gente pode falar de outros, bexiga, cabeça e pescoço. E o que eu vejo é que essa nova geração, esse novo momento, a gente precisa de novas estratégias. Eu lembro que aí também, há um tempo atrás, com o Dr. Luiz, ele sempre falava pra gente assim, é importante que uma das coisas que você incentiva ao paciente é marcar um dia que seja especial para ele. Então, eu sempre perguntava para o paciente, um aniversário, algum momento que te dê aquele incentivo. E acho que esses 21 dias que a gente está lançando agora, para muitos pode ser esse momento. Olha, hoje, esse pode ser seu dia especial e que você, ao longo de 21 dias, vai ter desafios, uma nova forma de interação. A Ana comentou bastante sobre isso também, e a Mariana, de que a gente precisa agora atingir essa população e que é diferente dos anos 90, que agora não adianta só você ter aquela figura na capa de cigarro, foi ótima, o aumento de imposto, excelente, as questões de não poder fumar foram muito boas, mas essa nova estratégia, essa nova forma de comunicação, uso de mídia social, estratégia do desafio, né? Pode interagir melhor com o paciente e que faça que ele entenda, olha, vale a pena. Se você já teve o diagnóstico ou se você não tem ou não tem nenhum sintoma, isso vale a pena e a gente está aqui para seguir o caminho junto, né? Muito bacana, doutora Ana. Complementando, acho que o que a Flávia falou agora, querendo ou não, mesmo com o diagnóstico, seja de uma neoplasia de pulmão ou de qualquer outro tipo de câncer que possa estar relacionado ao tabagismo, né, o risco de desenvolver outras neoplasias segue, né? E o que a gente tem visto é que a gente tem alcançado taxas muito maiores, tanto de cura quanto de controle das neoplasias a longo prazo, né? Então, esses pacientes, eles vão viver muito mais tempo e a gente quer que eles vivam esses anos com maior qualidade, com mais qualidade. Isso envolve também o deixar de fumar, né? Porque o tabagismo está relacionado a outras doenças crônicas também, que mesmo a gente tendo o diagnóstico de um câncer metastático, as outras doenças não deixam de ocorrer e de trazer malefícios para o dia a dia também. Perfeito. Ana, você falou agora de qualidade de vida e ainda mais nos pacientes que estão tratando, assim, imagina, é o gosto do cigarro, né? O gosto que já muda e já fica melhor, o cheiro, a facilidade de subir um lance de escada e que, né, a gente já comentou hoje, isso são questões, alguns de minutos, outros de dias, então benefícios que a gente consegue nesses 21 dias a gente vai poder presenciar isso junto, que vai melhorando, né? Muito bom, muito bom. Doutora Tatiane, gostaria de comentar também? Não, eu concordo inteiramente com o que Flávia e a Ana abordaram, especificamente falando sobre a modernidade chegando aos tempos de cessação de tabagismo, né? A gente está aqui lançando esse desafio, que de fato é a aproximação para essa população nesse momento em que estamos vivendo, mas a gente hoje consegue lançar a mão de algumas ferramentas que são muito propícias para ajudar na cessação do tabagismo. A própria OMS, quando lançou a campanha em maio, ela lançou uma campanha em conjunto com as mídias sociais, né, com o WhatsApp, com o Google, justamente para criar ambientes digitais que fazem parte do nosso dia a dia hoje e para facilitar essa mão e contramão que é a cessação de tabagismo.
parar de fumar sozinho, acho que uma informação que tem que ser muito difundida é que o tabagismo é uma doença, né? É uma dependência. O paciente não para de fumar porque ele não quer, é uma dependência. Então, ele precisa querer e precisa muitas vezes de algo mais. Então, esse algo mais que o próprio Luiz Fernando tem muito bem consolidado, que são os programas, hoje estão tendo os incrementos das mídias sociais, estão tendo os incrementos de novas ferramentas que estão disponíveis para a gente e que vem facilitando e que possivelmente aí vão incrementar esses números em relação à cessação de tabagismo. Eu tenho muita confiança nisso. Muito bom, muito bom. Até aqui a gente tem, inclusive, a Regina, que está nos assistindo, ela pergunta como entrar no programa? É através da Oncoclínicas? Regina, você vai no site da Oncoclínicas, nas redes sociais, isso é um desafio, esse desafio é um convite aberto a todos, né, que desejarem deixar o cigarro e trata informações para dar suporte ao processo de quem tem esse desejo de parar, né? É isso? É isso, doutora Clarissa, doutora Tatiana, doutora Flávia, doutor Luiz, doutora Ana? Com certeza, né? Eu acho assim, esses 21 dias, esse desafio, ele é o começo. Se em algum momento, do primeiro ao 21º dia, a pessoa notar que ela tem uma dificuldade maior, puxa sozinho, não dou conta, eu consegui reduzir, o importante é que ela começou algo. Parar de fumar é um processo, não é uma receita que você sai do consultório com a receita do antibiótico, tome e cura a pneumonia. Não é assim. É cheio de idas e vindas, né? De caídas e recaídas. Então, é muito importante, em algum momento, sentiu que não dá conta, procure um profissional treinado. Nós temos na Oncoclínica agora, em breve, nós vamos fazer um curso nacional, à distância, treinando todos os profissionais da Oncoclínica que tiverem interesse. Quanto mais a gente tiver colegas treinados, né, para ajudar essa pessoa, falar, olha, você realmente precisa ir para um programa, eu posso te dar esse remédio e isso vai ajudar. Então, é encarar isso como um desafio de começar, muitos vão cessar, gente. Quando você distribui um livreto, quando você aparece na televisão no Dia Nacional ou Mundial, pessoas param de fumar. Esta live hoje vai ajudar pessoas a pararem de fumar. Se cada médico falasse com seus pacientes para eles pararem de fumar porque ele tem uma doença em 2 a 3 minutos, a gente já teria muito mais gente parando, mais que os programas todos juntos. Todos os médicos teriam que fazer a mesma coisa, todos os profissionais de saúde. O que me preocupa mais são as pessoas, como já comentado, não é só câncer, é o câncer, é o enfisema grave, é aquele indivíduo que já está com prognóstico ruim e com uma sensação fatalista. Eu vou morrer mesmo, eu estou perdido. E isso tem que ter uma conversa muito boa com o seu médico para descobrir em que ponto que nós estamos nessa fase avançada, que pelo menos eu posso melhorar a qualidade dele parando de fumar. Muito bom. Envolver a família, né, os amigos, ter uma rede de apoio, muito importante. Olha, a gente tem aqui o Jefferson Vilodres Oliveira, está nos assistindo, e ele diz o seguinte: gostaria de saber como faço para deixar esse vício, porque tudo que eu como, eu bebo, depois eu tenho que fumar. Eu não consigo ficar sem fumar depois de comer alguma coisa ou beber alguma coisa. Adorava beber minha cerveja, minha caipirinha de uma hora para outra, e eu larguei o vício, mas o cigarro eu não consigo, e eu queria muito parar de fumar. O que a gente pode dizer para o Jefferson, gente? Começar? Olha, essa situação ela é muito comum, Jefferson. Isso aí é o habitual, é uma mistura, né? Você construiu hábitos ao longo da vida, tendo por trás disso aí uma dependência. Então, à medida que você fuma, libera a nicotina em menos de 20 segundos está no cérebro, liberando serotonina, dopamina, neurotransmissores que te dão prazer, que te dão bem-estar. O seu cérebro, ele vai ficar igualzinho uma orquestra, que precisa de um maestro, mas o maestro é a nicotina. Quando eu tirar o maestro da orquestra, por melhor que sejam aquelas pessoas que tocam os violões e seja lá o que for, né, piano, esse cérebro vai ficar bagunçado.
Então, parar de fumar nas primeiras 2, 3 semanas é confundir o cérebro, confundir sua cabeça. Você começa a ficar com sintomas de abstinência, 90% terão sintomas de abstinência, com destaque para a fissura. Por isso que volta a fumar, fica nervoso, fica triste, fica com raiva, tem insônia, tem sonolência, parece que a vida acabou. Inclusive, para muitas pessoas, o cigarro é como um ente querido mesmo. Aliás, uma das frases mais ditas é meu amigo. E quando um amigo morre, eu fico triste. Eu passo pelas fases da morte, tristeza, negociação, raiva do mundo, até que eu tenho que aceitar. As primeiras 2 semanas são a chave. Então, a gente tem que fugir. É muito fácil falar em terminar um hábito. Fale assim, a partir de amanhã eu vou fazer atividade física todo dia. No primeiro dia do ano, faça. No terceiro, na outra semana, já não está. Mudar hábito é muito difícil. Parar de fumar é vencer dependência e mudar hábito. Por isso que é difícil. Por isso que muitas vezes sozinho você não vai dar conta. Você vai precisar de apoio. Você vai precisar de remédios que não deixem você com tanta falta. Você vai ter falta, mas não tanto. É como tomar uma dipirona, uma Novalgina, né? Para dor, e a dor era 10. Agora com o remédio ficou 5. Mas eu ainda estou com dor. Mas agora eu suporto as 2, 3 primeiras semanas mais difíceis. Então tem que evitar as rotinas que puxam tabaco, os gatilhos que puxam tabaco, e trocá-los por atividades que sejam prazerosas também, mas que não tenham tabaco. E você vai descobrir aos poucos como cada coisa que você fizer sem tabaco vai ter um sentido diferente na sua vida. Mas eu acho que a sua situação é tão complexa, você conseguiu parar outras coisas, né, de uso, e o tabaco não. Acho que você precisa realmente de um apoio, procurar um local com um profissional treinado. Muito bacana, doutor Luiz. Mas convidar ele também, né, Luiz? Convida ele também para o desafio. Acho que mesmo que não tenha... Com certeza, ele já entra aí e vai começando. O Jefferson vai ter que começar, pelo menos, né? Assim, tipo, isso aí a gente já vai prometer, né? Começar, ele vai. E agora, um ponto que eu acho que é bom trazer aqui nessa discussão é que tem, assim, embora a gente já fale, hoje mudou muito esse cenário, mas se você pega na Netflix, qualquer clássico, né, você tem aquela glamorização do cigarro que de alguma forma ainda está no nosso imaginário, né? A Rita Hayworth, maravilhosa, de Gilda, fumando aquele seu cigarro, né? Você tem todo um charme, uma coisa. Como lidar com isso? Como é que vocês comentariam quer dizer, ainda está no imaginário coletivo essa ligação muito, que especialmente o cinema, né, ele trouxe e que foi tão, no fim das contas, ainda influencia certas pessoas, jovens especialmente. Como é que vocês veem isso, esse elemento comportamental? Gisele, eu vou retomar um pouquinho que a Lalone e a Mariana tinham falado das medidas, né, que foram tomadas. Acho que porque minha geração viveu isso um pouco, que não houve mais essa questão do glamour tanto do cigarro, né? Mas o cigarro eletrônico traz isso de volta. Então, uma sensação de status, algo que é vinculado à tecnologia. Então, a minha impressão é que essa geração, talvez mais nova, não veja o glamour, até porque não acompanhou e não foi os filmes que assistiu, já pegou essa transição em que isso era proibido, né? E que aí veio os dados de grande malefício do cigarro. Mas meu grande receio, de novo, são os vaporizadores, né? Esses dispositivos eletrônicos. Eu vejo isso atualmente como um status. Então, é algo que não é todo mundo que tem acesso, não é comercializado, não é barato. Então, até mesmo essa questão do acesso, do custo, né? Parece um pendrive ou outros até mais modernos, isso tem uma associação muito grande, né? Igual todo mundo quer um celular novo, enfim, essa questão desse status, muitas vezes eu vejo o cigarro eletrônico vinculado com isso. Questão bem de modernidade mesmo, né?
É uma questão bem de modernidade mesmo, sabe, Gisele? E eu acho que o foco, talvez, que a gente tenha que ter realmente é nessa população jovem, né? Porque é claro que a gente está aqui tentando trazer todas as pessoas que fumam, né, para o desafio, para que tentem e deixem de fumar, mas acho que a gente tem que ter uma atenção especial para essa população de adolescentes e pré-adolescentes, porque eles também têm tido um acesso e não existe mais esse... Concordo com o que a Flávia falou, talvez eles não tenham esse glamour do cinema, mas tem essa questão de tecnologia e modernidade, de se adequar ao que está acontecendo hoje, né? Perfeito, doutora Ana. Até tem uma pergunta aqui das redes sociais, assim, tocando nesse assunto, duas, na verdade. Quais os maiores desafios e o que pode ser feito para ajudar na contenção do tabagismo entre os jovens cujo consumo de cigarros eletrônicos, narguilé e outros dispositivos tecnológicos só aumenta? E a outra... sobre uma pergunta, recentemente vimos estudos que já comprovam os danos respiratórios de cigarros eletrônicos e outros tipos, enfim, entre jovens. Temos dados que mostram como esses dispositivos tecnológicos podem levar a impactos na incidência de tumores entre jovens nos próximos anos? Gisele, eu vou responder a primeira e vou pedir para o doutor Luiz Fernando responder a segunda. Eu acho que modernidade a gente ataca com modernidade, né? A gente estava aqui falando que da modernidade dos cigarros eletrônicos, da proximidade disso na população jovem. E há pouco tempo atrás a gente também estava falando sobre modernidade. Um desafio na internet é uma modernidade, as mídias eletrônicas são modernidades. Quando o Luiz Fernando fala sobre as consultas por telemedicina, a gente também está trazendo modernidade. Então, eu acho que a gente equipara aí um com o outro, né? Então, a modernidade, ferramentas modernas que a gente tem hoje disponíveis para alcançar essa população e para alcançar esse novo estímulo, acho que podem facilitar muito aí na condução da cessação de tabagismo. Excelente. Eu acho que é uma situação muito complexa mesmo, porque o cigarro, com certeza, da década de 80 para cá, ele perdeu todo o glamour. Hoje, um fumante, esses 10 a 12% que fumam, eles se sentem acuados, eles mesmos, porque eles vão para casa na reunião de família, não sabem se vai ter que descer, e vão em alguma reunião, será que eu vou ter que ir dentro do banheiro escondido? Isso é muito ruim. Então, muitos fumantes falam que parar de fumar foi sair de uma prisão. Em relação ao cigarro eletrônico, eles são divulgados na mídia social. Existem publicações, o número de vídeos que a indústria tabagista solta na mídia social é absurdo. Já tem trabalho científico bem feito mostrando como é absurdo. E lá se diz que eles são mais saudáveis. Já tem uma propaganda que é igual a do médico de 1927, chamando o pessoal para fumar Camel, falando que o eletrônico é menos problema. Nesse momento de Covid, está provado que aumenta a gravidade e reduz o efeito de vacina. Se aumenta risco ou não, é uma grande discussão ainda. Então, eu acho que esse medo da Flávia é total do mundo, né? Porque tecnológico, obviamente modernos, pequenininhos, parecendo pendrive, parecendo de tudo que a gente... E o mais importante, libera uma dose de nicotina mais alta já que o cigarro comum. Quanto mais nicotina, mais dependência. Né? 1 em cada 4 jovens americanos em idade escolar usaram cigarro eletrônico nos últimos 30 dias. Então, o que a gente tem que fazer é realmente ensinar, continuar com a nossa fala toda, que vem há anos e anos e anos no cigarro comum e teve efeito. Agora, de uma outra forma, porque nós vamos atingir jovens lá na mídia social. Não adianta só dizer que vai fazer mal. Essa turma tem uma idade que isso não é um problema, é diferente. Então, a gente tem que realmente ir numa linguagem para jovens, levando vídeos, coisas para eles e mostrando o problema. Eu tive um caso muito interessante, um jovem foi com a namorada no consultório, faixa de 19, 18 anos, e eles moram nos Estados Unidos,
estavam de férias aqui, a mãe é do Brasil, e ele usava cigarro eletrônico. Eu falei, poxa, mas se você tem asma, vem aqui usando cigarro eletrônico, não estou entendendo. Ele falou assim, doutor, minha mãe é médica, ela disse que isso aqui não faz mal, só vapor. Eu falei, nossa, meu amigo, você e sua mãe estão por fora. E dei para ele artigo, falou, vou te dar aqui, passei para ele na hora, mandei por e-mail para ele um artigo, eu quero que você leia, porque você veio aqui por asma e você está usando inalantes dentro do seu pulmão. A Sociedade Europeia, gente, há pouco tempo, ela fez uma publicação de poucas páginas, mas eles foram felizes demais no fim. Será que cigarro eletrônico reduz danos à saúde? A saúde pública inglesa quer pôr o cigarro eletrônico. Acho que o doutor Luiz perdeu a conexão. Daqui a pouco ele volta, pra mim, né? Travou também. Travou. Daqui a pouco ele volta. Mas a gente, infelizmente, vai ter que encerrar agora, né? Então, eu gostaria de fazer a última rodada começando com a doutora Clarissa, enfim, um pouco o resumo dessa nossa conversa e lançando aqui um pouco mais de luz para esse momento que a gente está vivendo e que temos que, enfim, trazer otimismo aí a esse desafio dos 21 dias, né? A campanha bacana. Doutor Luiz voltou? Voltei. Doutor Luiz? Eu volto. Só conclui, então, eu estava já encerrando a nossa live. Eu peço que o senhor conclua a sua fala, que estava tão bacana, mas que já faça as suas considerações finais, porque a gente vai ter que, infelizmente, encerrar. Acho que nós temos realmente que continuar instruindo nossos jovens na linguagem deles sobre cigarro eletrônico. Eu quero agradecer demais a oportunidade de estar aqui mais uma vez, né, gente? Eu acho que esse ano a gente fez muita coisa bacana em tabagismo na Oncoclínicas e eu espero que a gente continue da forma que a gente tem feito numa parceria muito bacana. Obrigado. Muito, muito obrigada. Doutora Clarissa, então, sobre como buscar apoio profissional, como que a gente pode, você que vê tantos casos que poderiam eventualmente ser evitados, né, de doenças tão terríveis, né? Como estimular as pessoas de uma forma geral a pararem de fumar? Então, Gi, eu acho que esse desafio deve estar ali na lista, né, no topo, né, procurar ajuda profissional e realmente, assim, encarar o cigarro como um vício, como uma doença, como foi falado aqui, e procurar realmente combatê-lo, né, da melhor forma possível. E nós, do Grupo Oncoclínicas, estamos juntos com vocês para ajudar nesse desafio. Muito obrigada, muito obrigada. Doutora Flávia, suas considerações finais aí para dar força para todo mundo aí, para quem está nos assistindo e quem nos acompanha, né? Pegar firme no desafio dos 21 dias. Bom, eu vou agradecer também, né, a oportunidade de conversar com vocês hoje e lembrar de algo que já foi falado, da escolha de um dia importante, o quanto isso pode te incentivar. Então, acho que esse é o dia, você vai ter companhia de outras pessoas, você vai ter incentivos a cada dia para entender que o seu bem-estar só tende a melhorar, que os benefícios vão ser vistos, que é difícil, mas que tem apoio para que isso aconteça. Claro, mesmo que haja falha, busque, né, um profissional para que te ajude, mas está aí a oportunidade do dia especial com essa trajetória dos 21 dias.
Muito legal, muito obrigada, doutora Flávia. Doutora Ana, olha, queria aproveitar, olha, o nosso amigo Jefferson, que está nos assistindo, e acho que já entrou, né? Já temos, pelo menos, olha, o Jefferson tem, agora é questão de honra, né? Ele está perguntando aqui como é que ele faz para entrar em um programa anti-tabaco. E aí, se você puder também, nas suas considerações finais, também informar nesse sentido, vai ser ótimo. Agradecer então, né, essa conversa que a gente tem, que eu acho que a gente tem nos últimos meses e nos últimos anos trazido muito esse tema, né, e a gente não se cansa, né, porque a gente sabe que da importância que ele tem. E eu acho que talvez vá um pedido assim para aquelas pessoas que já tentaram deixar de fumar e não conseguiram, né, que não desistam de novo as publicações desses próximos dias e respondendo a pergunta, acho que depende muito de procurar assistência, procurar um serviço de saúde, se existir, né, um setor do Grupo Oncoclínicas certamente para poder dar essa orientação e fazer esse atendimento. Muito obrigada, doutora Ana. Doutora Tatiane, suas considerações finais. Se quiser também responder o Jefferson, ótimo. Tá bom, obrigada, Gisele. Obrigada a todo mundo aí pela oportunidade de participar. Acho que a consideração final é se desafie. Quem de fato fuma, se desafie. Se nunca se desafie pela primeira vez. Se já se desafiou, vamos lá, vamos tentar a segunda. Um dia de cada vez. Eu acho que é a oportunidade aí para a gente conquistar essa vitória. Em relação à pergunta do Jefferson, acho que a Ana já respondeu. Depende muito de onde ele está. O Grupo Oncoclínica certamente vai ter aí alguém disponível para poder ajudá-lo. A gente sabe também que dentro do SUS a gente tem aí um programa bastante potente em relação à cessação de tabagismo, que ele também pode procurar no posto de saúde mais próximo da sua casa. Maravilha! Carlos, muito obrigada. Muito obrigada. Foi uma live espetacular, muito esclarecedora. Falamos de muita coisa e agora vamos ao desafio, né? Nos nossos próximos 21 dias. Eu agradeço a nossa audiência e fiquem ligados. Estaremos fazendo novas lives durante esse processo todo. E os 21 dias, o desafio dos 21 dias sem cigarro, você pode entrar no site do Grupo Oncoclínicas, nas nossas redes sociais, você vai ter as informações, as pílulas, os incentivos, estamos aí. Muito obrigada a todos e boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Sua chamada será desconectada.